trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas. Então, o que o Luiz Cláudio contou foi exatamente através de negociação coletiva se conseguiu esse sucesso. Se já tem uma lei que está funcionando no caso dos bancários, está funcionando no caso dos metalúrgicos, por que sair essa lei que está funcionando e fazer uma lei de obrigatoriedade, que o ex-ministro Pajanotto classificou de uma intervenção quase ditatorial? Mas vamos pensar, se você trabalhar o salário mínimo, algumas décadas atrás, o salário mínimo não era obrigatório. Então a empresa pagava o que para ela melhor lhe conviesse devidamente. Você está falando lá de anos. Então, mas a PLR, dos 40, 30, a PLR é o mesmo conceito. Quando você passa a ter uma obrigação de um mínimo a ser pago para qualquer trabalhador, nenhuma empresa pode pagar menos do que o salário mínimo. O que essa lei traz, e para a gente é importante, que ela coloca que tem um mínimo a ser distribuído de participação dos lucros de resultado. Ela não fala que isso é o teto. Ela não fala que é o máximo, quer dizer, é o mínimo. Como eu disse, no nosso caso, nós fomos acumulando ao longo do tempo, e a legislação ela tem um pouco esse papel também. Ela vai vendo as práticas, práticas de metalúrgico, práticas de bancário, práticas de químicos. Mas no caso da negociação, isso não é uma flexibilidade que a economia exige? Por exemplo, tem um momento de crise, se negocia uma coisa, então, tem um momento de abundância, se negocia outra coisa. Mas se você fixa, sabe, tem... Então, mas é o mínimo. Tem participação de prejuízo no caso da lei, por exemplo, quando nós começamos a negociar a PLR, o que está colocado na nossa convenção? Se o banco não der lucro, ele não paga. E já teve alguns bancos de 95 até hoje olha só, você está dando um exemplo que a negociação funciona melhor do que a obrigatoriedade. Mas você tem um mínimo ali garantido. Agora, quando é que você não paga? Quando você não dá lucro. Agora, deu lucro, alguma coisa tem que ser distribuída, porque o empresário, como eu disse, nas empresas de capital aberto, 25% já é distribuída para o acionista. 25%. Nós estamos falando aí em torno de 5%. Mesmo na proposta que está sendo debatida agora entre os ministérios, nós estamos falando aqui que tem metade dos trabalhadores que não receberia nada de PLR. Por quê? A microempresa e as pequenas empresas, que são a maioria no país, que é metade hoje das empresas no país, dos trabalhadores, não estaria coberto por essa legislação de no mínimo 5%. Ela está cobrindo quem? As médias e grandes empresas, que partes delas hoje já pagam, só que tem boa parte de empresas médias e grandes no país ainda que não faz um processo de negociação, que não tem uma negociação. Mas por que ela não faz? Ela não faz porque ela tem a categoria dos trabalhadores, não está organizada no sindicato autêntico e legítimo. E por que esse sindicato não é autêntico e legítimo? No meu ponto de vista, por duas questões. Porque tem a contribuição sindical compulsória, o sindicato não precisa fazer nada, porque ele vai ter essa receita. E segundo, porque ele se acomoda nessas legislações autoritárias impostas pelo Estado, então ele não precisa reivindicar nada para o trabalhador. O problema é que enquanto não mudar essa legislação, o trabalhador não pode ser penalizado. Mas quem vem primeiro? O problema que tem hoje... é uma coisa que alimenta a outra. Então, eu sei, mas tem trabalhadores hoje no Brasil sendo penalizados porque você tem maus patrões que não querem negociar a participação dos lucros de resultado, e você tem sindicatos também, que alguns estão acomodados Brasil afora, que também não tem força para negociar, e com isso quem é penalizado? O trabalhador. Então, quando tem uma lei que garante o mínimo, e eu acho que essa lei ainda ela teria que sofrer alterações, essa proposta, porque tem 50% dos trabalhadores brasileiros que ficaram de fora. Quer dizer, as empresas ficam isentas de pagar a participação nos lucros de resultado, porque são as pequenas e as microempresas. E aí tem mais um outro problema ainda nessa proposta que está sendo discutida, que não foi discutida ainda com as centrais sindicais. É um início de um debate. Foi um estudo que saiu lá no Fórum Sindical. Que são as empresas estatais. Por exemplo, hoje a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, paga a participação nos lucros de resultado. Do jeito que está colocado, se não tiver um debate com a sociedade e com os sindicatos, já tem um grupo de trabalhadores que recebe a participação nos lucros de resultado que ficaria de fora com essa proposição que está sendo apresentada. Então, eu acho que quando você tem uma proposta que garante um mínimo para todos os trabalhadores, eu acho que é importante porque todo mundo passa a ter um mínimo de direito. E a partir daí, os sindicatos que são mais fortes, mais organizados, ou as empresas que lucram mais, passariam a estar distribuindo um percentual maior de PLR, como é com os bancos. Os bancos lucram muito, tem alguns bancos lucrando 8 bi de lucro por ano, então ela pode fazer uma distribuição de lucro
maior, e é isso que nós estamos conseguindo brigar todos os anos. Mas talvez um dos motivos que os empresários tenham recebido com tanto pé atrás essa proposta é que é mais uma obrigação trabalhista, né? A gente já vê que as empresas no Brasil já têm um monte de obrigação trabalhista que elas gostariam de ver um pouco menos para poder funcionar com mais liberdade. E é mais um passo, em vez de se tirar algumas desses entraves trabalhistas que a gente vê, se coloca mais um. Quer dizer, isso é mais um passo que vai sobrecarregar as empresas que já têm problemas de competitividade? Eu concordo com você e eu acho que nós temos duas questões sérias. Uma, isso que você falou, quer dizer, é mais uma imposição estatal que vai penalizar, vai custear mais a empresa. E, por outro lado, de novo, uma imposição estatal que vai acomodar os sindicatos, vai acomodar os sindicalistas não autênticos e não legítimos. Então é um ciclo vicioso, porque você acha que legislando sobre todos os direitos e possibilidades de ganho do trabalhador, você vai conquistar para esse trabalhador aquele mínimo. Mas, por outro lado, você acomoda aquele sindicato que não é atuante, não é legítimo, então você vai alimentando um ciclo vicioso. Se você tivesse menos legislação e mais liberdade sindical, você teria mais atuação, então aí sim você teria um trabalhador organizado, com a sua categoria legítima, representada legitimamente, com força para negociar com o empregador. Eu já ouvi de empresas multinacionais falando, eu prefiro a rigidez da lei do que a liberdade da negociação. Então, mas acho que é justamente porque a liberdade de negociação força muito mais o empregador. Então, mas pessoal, eu fiquei durante 4 anos no